Bora, Brasil! Chegou um momento que as mulheres adoram esclarecer dúvidas, principalmente sobre a nossa alimentação. Eu tô com essas duas aqui poderosas, que é a Luciana Caluf, que é nutricionista. Atenção, pode mandar sua pergunta agora, hein? Pode também mandar sua pergunta para o Pergunte a Nani. Se você quiser tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, alguma pauta, sugestão para a gente, Pergunte a Nani. Pode mandar aí para nossa produção, que a gente está aceitando com o maior carinho. E nós vamos esclarecer agora a alimentação funcional. E a Renata Maza, que é farmacêutica, então nós vamos juntas aqui entender o que é uma alimentação funcional. Luciana, vamos explicar no português bem claro para a gente, para entender o que é uma alimentação funcional. Então, vamos lá. A alimentação funcional é aquela que os alimentos têm propriedades funcionais. São alimentos, como todos os alimentos que nós comemos no dia a dia, né? Mas que têm uma funcionalidade, têm os fitoquímicos responsáveis por ações terapêuticas no nosso organismo. Então, eles funcionam muito bem como fatores de proteção na nossa vida, né? Porque as pessoas estão aí sujeitas a um estresse danado, a uma vida muito agitada, né? E comem muitos alimentos que são fatores, né, aí de risco. Então, a gente tem que ter fatores aí de proteção contra esses fatores de risco. E é importante os fitoquímicos dos alimentos, porque eles funcionam como se fossem remedinhos. Então, se a gente comer mais alimentos funcionais, a gente vai ter aí um fator de proteção maior. Então, vai ser interessante essa relação dos alimentos. O que é esse alimento funcional? Então, por exemplo, uma maçã é um alimento funcional, é uma fruta que tem uma funcionalidade, ali dentro tem ácidos orgânicos, tem fitoquímicos, né, importantes para, por exemplo, proteger a parte nossa do metabolismo relacionada ao metabolismo da gordura. A maçã tem antioxidantes fantásticos. É aquela né? senhorinha no Japão há uns, não sei se uns 3 anos atrás, que era a senhora mais idosa do mundo. Antes de morrer, ela falou que, pouco tempo antes de morrer, ela falou que o segredo dela de longevidade é que ela comia uma maçã por dia. Isso aí, então. Para algumas pessoas a maçã funciona super bem, para outras pode ser que não. E a gente também não pode generalizar, né? Então, assim, de repente eu tenho alimentos que servem para mim, que são super interessantes, tem outros que, aqueles que são interessantes para mim, para você podem ser amargos venenos. Então, depende de cada pessoa. A melhor questão é sempre a gente trabalhar de uma forma personalizada, mas tem que ter a maior gama de alimentos funcionais possíveis. Só que eles se dividem em grandes grupos, né? Por exemplo, a gente tem as oleaginosas, castanha do Pará, né? castanha do Pará, nozes, a gente tem macadâmia, a gente tem essa linha de alimentos que também são funcionais. São excelentes antioxidantes, cardioprotetores. Aí a gente vai para outra linha das frutas. Qual a quantidade? Também as pessoas cometem muito erro, né? Ah, a castanha do Pará vai bem, umas nozes vai bem, mas come em excesso também, né? E aí? Então, nada em excesso, né? A gente tem que ter sempre um bem bolado aí na relação da quantidade e da qualidade. Acho que são 2, 3, né? Isso. Então, vamos dizer, 2 castanhas por dia tem uma relação interessante na funcionalidade desse alimento, né? E aí também na quantidade de selênio, que ela é rica em selênio. O selênio é um potente antioxidante, é um mineral que tem essa potencialidade na função antioxidante do nosso organismo. Então tem que saber fazer um combinado. Vamos dizer assim, as frutas têm a funcionalidade. São alimentos funcionais, sem sombra de dúvida, são ricas em potássio, tem fitoquímicos importantes, que são os flavonoides presentes nas frutas, que trazem pra gente uma gama de proteção enorme, principalmente na função antioxidante, anti-inflamatória, natural. Nós vamos ter que falar bastante sobre isso, porque hoje a alimentação está muito errada. Claro, é isso. Ô, Renata, participa um pouquinho no nosso bate-papo, eu quero entender onde nós estamos errando. Então, estamos errando desde o início, na verdade, exatamente, por não ter a porção adequada. Porque tudo pode ser um pouco, mas desde que seja na porção adequada, né? E se tiver uma suplementação ajudando, né? No caso, pessoas que de repente não se alimentam adequadamente, e aí acrescenta uma suplementação que um profissional vai estar ajudando na parte da alimentação. E essa suplementação ela já vem porcionada, ou dependendo em sachês ou em cápsulas, até para estar complementando essa parte nutricional. Essa carência. Isso é uma grande alquimia, né? A gente sempre fala assim, às vezes a pessoa não consegue. Mas o natural não resolve tudo? Não, nem sempre. Infelizmente. Pra gente esclarecer bem. É, isso aí. As pessoas hoje têm uma demanda muito grande, né? De comer errado, de ter um estresse enorme e alterações metabólicas muito precocemente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter aí os fatores de proteção para ter, vamos dizer, uma relação de horizonte clínico, né? Ou seja, como é que a Nani vai estar daqui 10 anos? Pensou nisso? Pensei nisso há 20 anos atrás. É, e a gente tem que sempre pensar na prevenção, né? Essa é a proposta. Então, essa é a proposta que nem a Renata falou.
A suplementação é excelente, um excelente coadjuvante no tratamento com alimentação. Qual as pessoas têm que das juntar nós, das mulheres em geral, quando procuram vocês? Quantidade e qualidade. A gente tá, né? na verdade, tá todo mundo muito gordo. Tô sentindo Não, assim, hoje- que a obesidade tá muito... Não era tanto assim no Brasil há 20 anos atrás. Não. Essa geração tá vindo mais rechuchuda. Pelos Isso. produtos industrializados também, muitos produtos industrializados. Gente, eu tô com 42. Quando eu tinha 15, 16 anos, não existia essa coisa de celulite. Eu nunca vi celulite na minha geração. E não tinha também esse monte de roupa espremida, apertado. Se usava tudo, mas era Mas é mais... tudo diferente. era Cada diferente. geração que vier vai vir pior, né? Porque a relação ambiental também a gente tem. Mudou tudo, né? A toxicidade ambiental é muito grande. Então, cada geração que vem vai ter mais esse fator de risco, né? pena. Então, isso influencia na parte celular. Por exemplo, se você vive numa toxicidade ambiental, o teu risco, né, por exemplo, de não emagrecer tão facilmente é maior, sabia? Porque tem os metais tóxicos que inflamam mais o organismo, consequentemente complicou as geral a vida, células então, né? complicam, lógico que a gordura fica guardada. Então, É verdade essa tudo- história depois dos 40 que você ganhou 1 quilo por... Depois dos 40 ou 50 ganhou 1 quilo por ano? Depois se dos deixar, 30, depois se dos 50 deixar. anos, se deixar. Depois dos 30, é? Depois É só não deixar. Ai, gente, falta 3 anos para chegar essa minha idade. Complicado, né? 27 já fica complicado. Mas é por isso que é legal. Então, Começa a me assim, as assustar. pessoas têm que procurar uma alimentação balanceada, mas é uma questão mais personalizada, né? Saber conjugar alimentos, suplementos. Então, as pessoas vão muito atrás de Sozinhas não crendices. conseguem. É difícil. Sem um acompanhamento, não dá de Legal. nutricionista. Por isso que é legal o monitoramento, porque o resultado é efetivo. O que pode e o que não pode? Que Então, rola quer algum ver- estresse na mulherada. Não, mas é um estresse total. Porque Café, chocolate, uns falam que melhora, outros falam que aumenta. piora. Piora. É porque assim, ela precisa desintoxicar, né? Nessa fase tem que ter uma desintoxicaçãozinha básica. E aí ela precisa ter aumento da diurese, fazer mais xixi, né? Muitas vezes o intestino prende, ela fica chata, fica nervosa, a serotonina diminui. Então tem algumas coisas importantes, principalmente o tipo A, TPM do tipo A, que é muito comum às mulheres. Então, inchaço das mamas, retenção, né, hídrica, inchaço nas costas, na abdominal. lombar. Isso. E a irritabilidade, né? E às vezes um pouquinho da depressão também, junto com essa irritabilidade. Acho Fica que mais isso Aí Só o nós que é mulheres bom, entendemos o que é essa bom linguagem. é os chocolates que são de cacau, sem açúcar e sem lactose. Isso, sem Elas não vão lactose. conseguir, né? A mulher que gosta de chocolate nesse Ah, período... mas hoje já parece que a existem sensação empresas. delas... Que eu não sou chocolatra, mas parece que a sensação de quem ama chocolate nesse período, ela aproveita... Mas tem empresas que Vai já ao fornecem, leite, que é Sem a glúten, calda, sem glúten, sem lactose, sem açúcar e que é igual. muito semelhante. Muito. Veio uma especialista um tempo atrás que trazer ovos de chocolate que não eram de chocolate, sem glúten. Tem com cacau orgânico, né? Sem Nossa, açúcar, idêntico o sabor. adoçado de forma mais saudável possível, né? Sem usar também aspartame. Então tem várias opções que elas podem estar suprindo sem ter esses efeitos contrários do chocolate. E essa coisa do aspartame? Isso umas pessoas dizem que, por exemplo, sempre com adoçantes. Umas pessoas falam que faz mal a sacarina, o aspartame, e que o melhor, ciclamato, que seria melhor mesmo, seria o açúcar mascavo. Ou açúcar mel. mascavo, ou o xilitol, a frutose também, né? Frutose. E aí, Exatamente. mel funciona? Até que com que Funciona. idade pode começar? Porque diz que crianças também muito Isso. pequenas não pode ingerir Isso, mel. menor de um ano real? não deve, até porque existe um acondicionamento do mel, existe o clostridium, o botulismo, né? Que está lá, que pode estar por uma questão de acondicionamento, né? Vamos dizer assim, a criança não pode fazer uso porque ela não tem essa defesa. Então, se tiver o Clostridium botulinum lá dentro, a pessoa pode ter esse risco de contágio. Não é tão fácil. Depois de 2 né? aninhos, pode. Depois de 1 ano, né, que a gente recomenda, principalmente, pelo menos 1 ano sem esse uso. Porque depende do acondicionamento, da forma que o apicultor acondiciona esse mel para poder fazer esse efeito de passagem que às vezes pode acontecer E para nós adultos, o que é de melhor? ter. Açúcar A mascavo. frutose sem excesso, porque a frutose em excesso também começa a ter um revertério nessa questão metabólica, né? Gente, então, tá muita fruta, tudo, muita fruta, também não adianta. Eu não gosto de chocolate, Ai, eu que não bom. gosto de pão e não gosto de massas.
Ah, então Eu não consigo que gostar. ótimo. As pessoas falam assim que não vive sem chocolate. Mas esse chocolate que a Renata comentou, esse chocolate que é orgânico, Eu experimentei que não esse tem de leite. fora, não é nem do Brasil, esse aqui sem glúten aí. É o mesmo sabor, assim, o cheirinho parecido. Não, nós temos empresas que fazem esse tipo de chocolate específico, que tem um gosto maravilhoso e que é um engana-sabor fantástico, E com baixíssimas calorias. As chocolatras realmente conseguem. Elas aprovam. Aprovam, Tem uma em calda forma de de chocolate que engana total, que você come, que você fala, nossa, baixíssima caloria, né? Que tem um gostinho de cacau gostoso e com açúcar, mas daí o açúcar sintético, né? Que colocado lá. E o arroz, gente? Branco, integral. Aí é integral, com certeza. Com certeza integral. Não tem o costume também, não adianta, né? Ah, mas é tão integral. bom. Nossa, um pouco, né? Os 3 inimigos, já vamos dar essa dica para simplificar. Os 3 inimigos das mulheres, dos homens também, né? Mas aqui o papo tá tão feminino que a gente fica defendendo o nosso lado, porque eles já têm a vantagem de ter celulite, que já e né? muito mais músculo. Queria que a celulite fosse para eles. É isso aí. Mas os 3 inimigos nossos são brancos. Isso. A gente marque bem, gente. Os 3 inimigos são brancos. Sal, açúcar e farinha branca. Isso, perfeito. Se a gente conseguir eliminar esses 3 inimigos nossos... Já é um grande passo. Já. Aí saber combinar os alimentos funcionais, aí é fantástico, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho a gama de um pouco de tudo, mas com... Acho que quanto mais colorido o prato, qualidade. Mais perfeito tá ficando, mais saudável tá sendo. Mais diversificado. Só que às vezes o que acontece? Por exemplo, eu posso precisar do colorido rico em beta-caroteno, né? Onde eu tenho a manga, a cenoura, alguns alimentos específicos. A outra pessoa pode ter que ter uma riqueza mais de clorofila, que está nos folhosos verdes escuros. Então vai depender daquilo que é a necessidade, mas o legal é ter um pouquinho de cada coisa, né? Principalmente para ensinar as crianças, né? Nós mães estamos errando aí, né? A alimentação. Exatamente. Então um pratinho colorido fica mais bonito e mais fácil que a criança se acostume, né? Com todos os sabores, né? Isso aí, porque senão ela começa a ficar seletiva que nem os pais. E querer só que a criança coma sem os pais darem exemplo, não funciona. Maravilhosa, eu adorei vocês duas aqui, gente, muito bom. Queria que você deixasse o site, e-mail e convidar para botar outras vezes aqui. Isso eu acho que quando aí, liberar esse telefone aqui também para as pessoas que estão em casa, que deve estar todo mundo desesperado querendo fazer perguntas. Que né? legal, que Mas legal. Mas aí estão convidados para a gente fazer essa pauta com a roda de mulheres aqui, esclarecendo tudo sobre essas dietas malucas, o que pode e o que não pode. Não, tem tanta novidade, né? No campo tem que ter uma nutricionista, amiga, né? Lógico, isso é... Então já deixa seu telefone. Já para ir. Então, o telefone do consultório é 3073 1252. Isso, é o Instituto de Prevenção Personalizada, né, aqui em São Paulo. Nós trabalhamos dessa forma bem personalizada. Temos uma clínica onde nós temos essa incorporação, nutrição, endocrinologia, né, com essa questão da medicina integrada. Maravilha. Com a nutrição funcionando aí de uma forma bem legal, né? Vou te Trabalhando visitar. Sistematicamente aí o corpo, o indivíduo. E aí o meu site, Luciana Caluf, Luciana com Y e 2 N's, L-U-C-Y-A-N-A. Já libera aqui, por favor. .com.br, www.lucianacaluf.com.br. Vai ser um prazer. Tem Facebook, receber, Twitter, né? tudo para te seguir? Tem. Posso comer, imagina que perseguição nutricionista no Twitter? Pelo amor de Deus, eu com chocolate, eu posso ou não? Pode ou não pode? Não, mas tem tanta coisa que pode, vai depender da pessoa, né? E aí a gente tem aí essa parte nova, essa tecnologia nova, dessas empresas que trabalham com alimentos funcionais. E que ajudam muito. E que às vezes tem lá a pessoa que está no dia a dia, no estresse, ela trabalha o dia todo, ela quer fazer um lanchinho, ela está enjoada de comer uma bolachinha integral ou de comer uma fruta, ela quer uma coisa diferente. E a gente tem como proporcionar, junto com essas empresas, né, aí um cardápio interessantíssimo, onde os fitoquímicos estão em forma de sachê, né? Então, sopa, shake, sucos de colágeno perfeitos para a gente colocar, né? As caldas junto com o alimento. Para colocar junto com o alimento. Isso. Já se desenvolve o kit para a pessoa na praticidade. Você consegue já, então, ter os kits para a semana. Isso, já pensando nessa relação, né, dos fitoquímicos, dos nutrientes, junto com os alimentos. Na praticidade. As pessoas conseguem, leva um tempinho, claro, para criar esses bons hábitos nesse costume. Mas uma vez que eu acho que já cria esse costume, eu acho que deve ser perfeito, né? É perfeito, um mas equilíbrio, né? É o que eu vejo. Eu também, além de nutricionista, eu sou farmacêutica e bioquímica, né? Então eu trabalho muito com essa linha da alquimia, da suplementação, junto com essas empresas que me fornecem esses shakes, sachês, as caldas. Então o resultado é fantástico, não tem erro. Então a diferença, né, do resultado efetivo é muito legal. Os pacientes sempre falam, é muito diferente e é muito mais efetivo.
Bacana. Renata, brigadíssima também. Imagina, Mandou uma dica para as mulheres, então, né? Então vou passar um e-mail, que é o az.nutrition.com.br. Se vocês quiserem mais informação sobre os alimentos, né, sobre essa parte de nutracêuticos, estamos à disposição. Facebook todas, tem localizar vocês? Achar no Facebook? Tem Tem Facebook, tem. Luciana Caluf, tô lá, estamos Vou lá, né, adicionar Renata? todas, a gente ficar tricotando também. Isso aí. Coisa boa.